Seja bem-vindo ao meu canal Rumo à Glória. Compartilhe, dê um like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Hoje vamos desfrutar uma palavra com respeito à justificação. Gostaria de convidar você a abrir as suas Bíblias para junto lermos Gênesis 3, versículo 7. Palavra de Deus para o meu e o seu coração. Diz assim a palavra do Senhor: Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiro e fizeram cintas para si. Essa palavra ela é muito apropriada, porque como todos nós sabemos, Adão e Eva estavam desfrutando da presença do Senhor ali no Jardim do Éden, e por meio da desobediência, o pecado entrou no homem. É interessante que, enquanto eles estavam desfrutando da presença do Senhor, a inocência, embora eles desfrutassem a presença também de um do outro, eles não tinham percebido a sua condição de nudez. Mas a palavra de Deus diz que quando o pecado entrou no homem, eles perceberam, se esconderam da presença do Senhor e ali fizeram roupa com folhas, que na realidade duraria muito pouco tempo. Então entra agora o processo de justificação. O Senhor, vendo a condição do homem, começou todo um trabalho para que pudesse ali regenerar, o pecado que havia entrado no homem. Então, dentro desse sentimento, eu gostaria de convidar você também a desfrutar Romanos 5, para que nós possamos entender um pouco o contexto dessa palavra. Romanos 5, o versículo 12, que diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então o pecado, através da desobediência de Adão e Eva, o pecado ganhou caminho. E automaticamente, todos os homens que vieram após esse casal, também, como uma semente, eles foram contaminados. Por isso que a palavra de Deus diz aqui no livro de Romanos: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Gostaria de desfrutar com você também Hebreus, livro de Hebreus, o apóstolo Paulo também falando para nós. Livro de Hebreus 9, o versículo 22, que diz assim: Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, todos nós já conhecemos a história. Quando o Senhor descobriu, quando o Senhor percebeu que o homem havia errado, que o homem havia pecado, ele tomou uma ovelha, um cordeiro, nós acreditamos que seja a pele de um cordeiro, o imolou e fez assim vestimenta para o casal. No Velho Testamento, todas as vezes que um homem ele pecava, ele tinha que oferecer um sacrifício, levando, de acordo com as suas posses, uma oferta para a remissão dos seus pecados. Então, o apóstolo Paulo, aqui em Hebreus 9, o versículo 22, ele fala: com efeito, quase todas as coisas segundo a lei. Mas nós sabemos que a lei ficou no Velho Testamento. Graças ao Senhor, pela vinda de Jesus. Jesus, na era da graça, também resolveu uma vez por toda com toda essa questão do pecado, nos trazendo uma justificação por meio da sua morte. Gostaria de ler de novo com você Romanos, agora, o capítulo 3. Romanos 3, o versículo 23. Versículo muito conhecido de todos nós, mas que vale a pena desfrutarmos. Diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa palavra, carece da glória de Deus, é a ausência de Deus. Todo homem, depois do pecado,
todo homem que não tem a presença de Deus, ele carece de alguma coisa. É por isso que o homem ele vive dessa maneira desesperada, procurando preencher esse vazio que tem dentro dele. Mas nós sabemos, né, que esse vazio que existe dentro do homem só pode ser preenchido com a presença do nosso Senhor. João 1, evangelista de João, versículo 12, traz para nós aqui um princípio muito bom. João 1, versículo 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aleluia! Então, todos nós, né, quando fomos feitos, nós éramos criaturas de Deus. Mas com a vinda do Senhor, o Senhor ele está dando uma oportunidade para que nós pudéssemos nos tornar seus filhos. E para nos tornarmos filhos de Deus, existe um processo. Eu preciso crer, eu preciso confessar e eu preciso receber Jesus como meu Salvador. Então, uma vez que todo homem, por causa do pecado, ele se afastou de Deus, agora existe uma necessidade com a justificação para que você pudesse ter um espírito regenerado, para que você pudesse se tornar filho de Deus. João 1, versículo 12, vou repetir, diz bem claro: mas a todos quantos o receberam. Existe aqui uma condição. Se você ainda não recebeu o Filho de Deus, você não tem participação como filho. Você ainda é uma criatura de Deus. Então, vou deixando esse recado para você. Você quer se tornar um filho de Deus? Você precisa crer, você precisa confessar, você precisa receber. Então, esse vídeo, ele está muito claro para nós. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Mas chegou agora a nossa vez, chegou agora a nossa hora. O Senhor, ele quer, né, por meio da sua morte, nos justificar, nos regenerar, nos trazer de volta aquilo que o homem perdeu lá no início. Então eu vou ficando por aqui e te aguardo no próximo vídeo. Amém? Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia!